Irmão, são 2h30 da manhã. Era pra eu estar dormindo. Só que eu pensei assim, vou dar uma lida aqui, como quem não quer nada. E aí as coisas que foram acontecendo nessa obra foram tão sinistras, tão chocantes, que eu precisava vir aqui gravar esse vídeo pra vocês. O vídeo que vocês estão vendo agora não era nem pra sair nesse momento, era pra sair uma outra obra antes. Só que, mano, eu tô muito no hype, eu não consigo parar de ler e eu preciso expressar o que eu tô sentindo aqui. Pra você que não sabe, a gente tá fazendo uma série de uma obra que se chama Prison Lab. Nela a gente acompanha um protagonista que é um típico nerdola, onde ele obviamente tem uma vida muito sofrida, e tudo isso por conta de uma garota em específico, que se chama Kirishima. Todas as maldades que você consegue imaginar, ela faz esse garoto sofrer. E já chegou um ponto dele pensar em tirar a própria vida diversas vezes. Até que de repente ele recebe um convite, ou uma oportunidade. Esse convite é para um jogo conhecido como o Jogo do Cativeiro, onde ele literalmente pode escolher qualquer pessoa que ele queira para colocar dentro de uma sala e fazer o que ele bem entender. E obviamente ele escolhe essa garota, ele escolhe a Kirishima. Porém ele não pode, em hipótese alguma, tirar a vida dela. Mas fora isso, tá tudo liberado. Mas a questão é a seguinte, como é um jogo, até a pessoa que foi capturada, como é o caso dessa garota, ela pode vencer também. E aí você me pergunta, amor, como que ela pode vencer esse jogo? O participante, no caso, o nosso protagonista, ele precisa entrar na sala onde tá essa garota sempre com uma máscara e um modificador de voz. Porque caso ela descubra quem é ele, ela ganha sua liberdade e vence o jogo. Macabro? Sim. Doentio? Também. Muito errado? Com certeza. Mas a questão é que a gente já chegou num ponto da obra em que simplesmente o protagonista já deixou a máscara cair, ela já sabe quem ele é, mas ela ainda tá no jogo. E aí você me pergunta, como? O que tá acontecendo? Você vai ter que ver os outros episódios pra você entender. É 15 minutos cada episódio, é bem rapidinho, e depois você volta aqui pra continuar a saga. E antes da gente partir pra esse episódio, que vai ser muito revelador pra gente, eu juro pra vocês, eu preciso lembrar também vocês de uma outra coisa. A gente tá num mês especial, num mês temático aqui no canal, onde eu tô trazendo todos os mangás sinistrinhos que vocês tanto adoraram e finalizando eles. Só que a parada é que a gente tá tendo vídeo novo aqui de segunda a sexta durante um mês inteiro. Mas relaxa, porque pra você que prefere os jogos, eu também pensei em você. Então tem um canal secundário, onde saem 3 vídeos por semana. E é como eu já disse no último vídeo, é a união perfeita, porque você vem pro canal principal, consome umas obras muito sinistras que realmente vão te dar um arrepio na espinha, e depois, antes de dormir, pra você dormir tranquilo, você vai no canal secundário, relaxa a mente e, mano, felicidade, tá ligado? O link vai estar aqui na descrição pra você se inscrever. E caso você seja uma pessoa que gosta de um conteúdo um pouco mais bizarro ainda do que eu já tô trazendo aqui pra vocês, a gente tem no Seja Membro um quadro que se chama Radioativo. E que lá, irmão, eu te informo e te conto um pouquinho das histórias mais pesadas que já criaram, de verdade. Eu não posso dar nem sinopse aqui, porque senão meu vídeo cai, pra você ter uma noção do nível. Então basicamente é isso, o aviso tá dado, se ajeita, se prepara, pega uma pipoquinha ou um suquinho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Prison Lab. O episódio começa num flashback acompanhando a Kirishima. Ela tá no meio da aula, só que ela não consegue se concentrar muito bem, porque a cabeça dela tá o tempo todo funcionando de uma outra forma. Ela tá tão mal mentalmente que aquilo vai afetando o resto do corpo dela. Ela precisa sair da sala. Ela tem umas alucinações bem bizarras com o Aoyama, vendo o rosto dele derretendo e pegando fogo, e a gente percebe que antigamente, aparentemente, eles tinham até que uma relação tranquila entre os dois. Até que a cena corta e nos mostra ela na enfermaria, onde chega um homem minimamente esquisito. Esse homem tá lá porque chamaram ele na escola. A Kirishima acabou de desmaiar, e a gente descobre que ele na verdade é o pai dela. Só que desde a sua primeira aparição, a gente percebe que ele é um cara muito esquisito e que a gente deve ficar de olho nele. Ele tem uma cara bem suspeita, sabe? Ele então coloca a Kirishima no carro e vai levando ela pra casa. Só que a Kirishima, ela nota que ele não tá indo pelo caminho que é a casa dela. E é aí que o pai dela explica que ele perdeu na corrida de cavalos de novo e tá sem dinheiro, ele tá completamente zerado. Então, ele fala a seguinte frase: "Olha, garota, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha, então você vai ter que fazer aquilo com aqueles caras de novo." Sim, o capítulo já começa assim, completamente em choque. Simplesmente um pai doente que vende o corpo da própria filha pra alimentar esse vício dele em jogos. A Kirishima já começa a entrar em desespero, falando: "Não, você me prometeu, pelo amor de Deus." E aí, o doente do pai dela, pra piorar ainda mais a situação, fala assim: "Bom, então você acha que eu devo bater na sua mãe de novo pra ela me dar dinheiro?" A obra começa a nos mostrar aquele típico arco, explicando que o vilão, ele é vilão por algum motivo. Eu não sou de passar pano pra galera que é má, mas o que a Kirishima passou é realmente algo desumano. Uma das coisas que ela sempre falava pro nosso protagonista é que ele era fraco e por isso ele deveria pagar. A mesma coisa que o pai dela vivia falando pra ela desde a sua infância. Então, voltando pra cena, a gente vê o que se passa na cabeça da Kirishima. Ela tá montando um plano pra acabar com isso. Mas não é lá pra frente,
é agora. Eles estão num local abandonado. Se alguma coisa acontecesse com o pai dela ali, ninguém ia saber quem foi, ninguém ia ver o que aconteceu. Então ela junta toda a coragem que tem, pega um estilete e acerta o cara na nuca. A questão é que ela até acerta, não tão em cheio quanto ela gostaria, mas o pai dela consegue revidar. Mas não me entenda mal, o dano que ela causou foi realmente efetivo, tanto que ele não consegue levantar dali. A Kirishima começa a correr e o pai dela se recusa. Ele fala, nem por um caralho, eu não vou perder minha vida desse jeito por uma garota fraca que nem você. Então ele pega o telefone e começa a tentar ligar pra alguém. E aí, sem mais nem menos, aparece esse cara. Meu Deus, parece ser o Arakawa, o guardião do Aoyama, o nosso protagonista. Como que ele conhecia o pai da Kirishima? O que tá acontecendo? Ele simplesmente pega um pou-pou e dá um pou-pou no pai dela. Eu não posso falar a palavra, mas eu acho que você entendeu. Então surgem outros guardiões daquela organização por ali também, como se estivessem vigiando já. E o Arakawa fala que ela é um experimento precioso e que se ela perdesse a vida seria muito problemático para eles. A Kirishima ela não viu nada daquilo. Ela simplesmente fugiu daquele local e viveu o dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Até que ela criou coragem e depois da escola, ela foi até o local onde ela sabia que estava o corpo do seu pai. E quando chegou lá, não tinha mais nada, não tinha ninguém e nenhum tipo de rastro dele. Ou seja, ela achou que ela foi meio que abençoada por alguém. Depois disso, a gente tem uma cena dela no telhado da escola cortando o seu cabelo, representando assim a sua nova personalidade, a sua mudança de espírito. Mas a parada que eu quero que vocês percebam aqui é que até o momento a relação dela e a do Aoyama tá bem normal, tá bem amigável, a um ponto que ela chama o protagonista pra sair, falando que ela queria saber como é ter um namorado. E como isso é um flashback, a gente só fica pensando o que aconteceu, em que momento as coisas desandaram pra eles se odiarem tanto, a esse ponto que a gente tá vendo agora na obra. Pois bem, no final daquele dia, eles tiveram uma tarde maravilhosa. E a gente vê os dois andando sozinhos pela rua, enquanto o Aoyama fala, meu Deus, se os professores descobrissem que a Kirishima, a aluna perfeita, exemplar, tá matando aula pra sair comigo, eles iriam achar um absurdo. E aí que ela fala que ela não tem nada de especial, como todo mundo diz, que ela e o Aoyama não são diferentes, e que o próprio protagonista, ele também consegue ser forte, só basta ele acreditar nele mesmo. E é então que ele junta toda a coragem que ele estava guardando e fala, Kirishima, eu gosto de você. E todo o clima é quebrado por conta de uma amiga da Kirishima, onde ela se revela mostrando que ela estava escondida, gravando tudo. Ela diz que a atuação da Kirishima foi excelente e que finalmente eles podem provar que o Aoyama é um grande doente, um stalker, um perseguidor maluco. O que eu já te adianto não é verdade, mas que por algum motivo elas querem construir essa narrativa para fazer o garoto parecer um doente por completo. De início ele acha que é uma brincadeira, e depois que ele percebe que aquilo é sério, ele fica sem chão, ele se sente 100% vulnerável. A Kirishima fala então que ele irrita ela, que ele nunca tentou mudar, que ele sempre continua aquele mesmo menino fraco. E que uma pessoa fraca como ele não merece ter coisas boas na vida. Porém, nos seus pensamentos, a gente vê que ela diz que quer se tornar mais forte também, e que estará esperando pelo Aoyama lá na frente. De alguma forma, na cabeça dela, essa monstruosidade que ela fez com o garoto tornaria ele uma pessoa melhor. E aí que a gente volta para os tempos atuais, onde a gente vê as coisas absurdas que isso gerou. Isso tudo foi culpa das ações dela. Lembrando, eu odeio o Ed do Aoyama. Sim, ele faz muita coisa desnecessária. Ele se sente o protagonista, mesmo ele sendo o protagonista, eu sei. Mas que boa parte dos problemas mentais que esse garoto tem é sim culpa da Kirishima. O Aoyama durante muito tempo da sua vida ficou pensando, cara, tudo bem se ela me odiasse, mas se ela me odeia, ela me deixa em paz. Ela não precisa fazer essa maldade que ela fazia comigo. E isso aos poucos só foi gerando cada vez mais revolta, até ele se tornar esse monstro que ele é hoje em dia. Então voltando pros tempos atuais, o Katsu tá ali com ela meio que cuidando dos seus ferimentos. E aí que aparece na tela, faltam exatos 23 dias para o fim. Então a cena corta e mostra o Aoyama e o Katsu frente a frente com aquele papel com as perguntas que eles precisam responder nessa nova etapa do jogo. O Katsu está o tempo todo muito inseguro porque até agora o Aoyama não tocou nenhuma vez naquele assunto, naquela proposta que ele queria fazer para ele, deles trocarem informações entre si, e começa a achar que o pior aconteceu, que o Aoyama foi lá e literalmente acabou com a prisioneira dele. Até que do nada, sem filtro algum, o Aoyama pergunta, você fez alguma coisa com a Kirishima? E óbvio que o Katsu não fez. Muito pelo contrário, ele ainda limpou a cela dela, porque estava muito nojento. Imagina comigo, ela tá lá há não sei quanto tempo. Ela precisa fazer suas necessidades básicas. E ela tá o tempo todo acorrentada. Então o que não tem de poloque de cocô no chão e outros fluidos é brincadeira. Deve estar fedendo muito aquela sala. Então o Katsu teve um mínimo de decência para fazer algo relativamente certo. E então, já que o Aoyama perguntou, o Katsu também pergunta. E você? Você fez alguma coisa com a menina que tá presa na minha sala? E o Aoyama fala,
eu não fiz nada. Eles tocam no assunto daquele acordo que o Katsu estava querendo propor, e o Aoyama fala que ainda não tem certeza se vai aceitar ou não, e que deve dar resposta para ele até o dia seguinte. Nesse momento da obra, a gente consegue perceber também alguns paralelos que tem entre um grupo de personagens e outros. Por exemplo, o protagonista do Antão, ele tem um guardião que ele é minimamente estranho e bem suspeito, agora que a gente sabe que ele já conhece a Kirishima há um bom tempo. Ele se impressiona com as atrocidades e as nojeiras que o Aoyama faz, diferentemente da guardiã do Katsu. O Katsu, ele é um cara mais tranquilo, ele não quer fazer maldade com a mulher que ele tá mantendo ali presa, ele só quer o dinheiro da premiação. E a guardiã do Katsu, aparentemente, também tem um estômago fraco, porque ela viu pela câmera como é que tava a cela do Aoyama, a cela onde tá a Kirishima. E só isso já foi o suficiente pra ela passar mal. E eu não sei se você lembra, mas o último capítulo terminou com Aoyama falando que ele faria algo imperdoável pra menina que tá presa na cela do Katsu. E como naquela conversinha que eles tiveram, o Katsu não confiou 100% no Aoyama, ele foi na própria cela pra ver por ele mesmo como é que tava a menina. E ela realmente estava bem. Ela explica que não revelou nada pra ele, que ela tá do time do Katsu, porque ela também sabe da história da filha dele, e meio que torce pra ele conseguir a vingança contra as pessoas que colocaram a filha dele de 15 anos naquele estado. Então o que ela relata é que o Aoyama chegou a colocar a mão no pescoço dela, mas do nada ele soltou e saiu da sala, por algum motivo que a gente não sabe qual que é, mas que a gente descobre literalmente no próximo diálogo, onde ele tá conversando com seu guardião. Resumindo, ele é tão infantil que ele só não fez nada porque ele acredita que o chefe da organização ofendeu ele, e o Aoyama não quer fazer aquilo que o chefe acha que ele deveria fazer. É um pouco esquisito explicando isso, mas faz sentido na cabeça dele. E é então que, pouco a pouco, o mangá vai nos mostrando que o guardião do Aoyama, o Arakawa, ele é bem esquisito, e a gente não tinha percebido isso até agora. Ele é um cara que tá sempre sorrindo, ele não chega a fazer nada efetivamente. Mas parando pra pensar, até esse comportamento dele sempre foi suspeito. Na cena seguinte, nós temos o Aoyama entrando na sala da Kirishima pra alimentar ela. Só que a Kirishima, ela tá exausta, ela tá apagada, ela tá dormindo. E o Aoyama fala que ela tem um timing péssimo, porque agora ela conseguiria comer e beber alguma coisa. Só que de repente ele começa um monólogo muito estranho, porque a cabeça dele não tá funcionando muito bem já tem um tempo, irmão. Lamento avisar. Ele começa a agir literalmente dessa forma aqui que eu vou mostrar pra vocês. Meu Deus, eu preciso fazer a Kirishima apagar. Ela precisa ser atormentada. Eu não vou me segurar. Eu preciso tirar a vida dela. Não, eu preciso atormentar ela. Não, o que você tá falando? Eu preciso tirar a vida dela. Irmão, eu preciso atormentar. Eu tô falando que eu preciso tirar a vida dela. Ele tá exatamente assim. Eu juro pra vocês, ele tá exatamente assim. E enquanto ele tá coringando na sala sozinho, o Arakawa, o seu guardião, tá vigiando tudo isso pela câmera e ele pensa com ele: relaxa, Aoyama, fica tranquilo. Você não merece isso. Você não fez nada de errado. A culpa não é sua. Como que esse desgraçado lança um "você não fez nada de errado" pro Aoyama? E é agora, meu amigo, que as coisas mais interessantes desse episódio vão começar a acontecer. Mas antes, por favor, hype o vídeo. Só isso mesmo, não vou te pedir mais nada não. Hype o vídeo só, já tá ótimo, me ajuda muito. A cena corta pra Misaki, que como eu já falei, é a garota mais doente dessa obra, competindo com o protagonista. Ela já foi desclassificada por ter tirado a vida do seu parceiro. E no último capítulo, o guardião dela também mudou. Agora é um zero à esquerda, que é apaixonadinho por ela. Ele no momento tá juntando todas as armas e todos os equipamentos que ela tinha ali pra cometer maldades, pra levar pra fora daquele estabelecimento, porque a Misaki, ela representa um perigo pra todo mundo que tá ali. Porém, ela começa a agir toda inocentezinha e pergunta pra ele: você não pode pelo menos deixar o isqueiro comigo? Eu tô passando por umas certas coisas. Eu acho que vou precisar fumar um cigarrinho. E ele deixa um óleo e um isqueiro, simplesmente assim. Esse cara é muito inocente e muito gado. E quando ele tá saindo da sala da Misaki, ele acaba encontrando a guardiã do Katsu, que também é uma outra inocente. Eles têm uma breve conversa no qual eles reclamam sobre aquele jogo, que eles não entendem muito bem o que eles estão fazendo ali e só estão seguindo ordens. E a conversa termina com os dois falando que mesmo assim, eles vão dar o melhor de si. E é agora que as coisas ficam interessantes. A guardiã do Katsu vai encontrar o Nimura, que era o antigo guardião da Misaki. Eles acabam tendo uma conversa onde o Nimura revela que ele é amigo do Arakawa há muito tempo, há mais de 10 anos. Ele explica que aquele é o quarto particular dele, ou seja, não tem nenhuma câmera e nenhuma escuta. E aí que ele faz a fatídica revelação pra ela, falando que ele acha que assim que o objetivo do jogo terminar, existe a real possibilidade de todos os participantes irem de base, inclusive os guardiões. E sim, ele tem os seus motivos para acreditar firmemente nisso, e eu vou explicar o que é. O primeiro motivo é o simples fato do chefe da organização ter aparecido com o rosto dele pro Aoyama,
e pro Katsu, e consequentemente pros outros guardiões que estavam ali. Esse cara é o líder de uma grande organização. Poucas pessoas sabem realmente qual é o rosto dele, tanto que boa parte dos guardiões trabalha há anos para essa organização e até hoje só tinha escutado a voz do chefe, nunca tinha visto o rosto dele. E o fato dele aparecer assim, dele se expor, provavelmente é um mau sinal. Ele conta que até agora não ficou muito claro qual é o objetivo dessa organização e nem a do chefe, mas que se ele mostrou o rosto, provavelmente é porque ele não tem a intenção de deixar alguém que viu o rosto dele sair de lá com vida. O Nimura conta que ele não tá falando isso pra garota pra assustar ela, mas sim pra eles se prepararem pro pior. E diz que há muito tempo atrás, algo parecido com esse tal jogo do cativeiro já aconteceu, e o final foi exatamente da forma que ele tá falando. Todo mundo foi de base. Mu, e como ele sabe disso, você me pergunta? Naquela época, o jovem Nimura, ele era responsável por limpar os corpos das pessoas que a organização deixava pra trás. E depois disso tudo, ele começa a falar do Arakawa, perguntando pra ela se ela também percebeu que ele foi mudando muito depois que o jogo começou. E é muito interessante no mangá que isso fica muito claro até pra gente que tá lendo, o quanto ele foi mudando conforme os capítulos foram avançando. Ele fala que ele tá começando a desconfiar do Arakawa e diz que talvez ele tenha algum papel especial a mando do Kojima, o líder dessa organização toda. E o porquê dele ter escolhido o Arakawa entre todos os guardiões é bem simples. Ele é o cara que tá mais imerso nesse jogo. E ao mesmo tempo é o cara mais difícil de ler, por exemplo. Ele tá sempre com um sorriso estampado no rosto. A gente nunca sabe quais são as suas reais intenções. Mas de novo, ele fala que isso no final de tudo são só hipóteses, mas que eles precisam estar preparados pro pior. E aí que ele explica que é por esse motivo que ele não é mais o guardião da Misaki, porque ele quer investigar por ele mesmo. Por isso que ele colocou esse pé rapado aí. E pede pra ela ficar de olho no Arakawa, sem fazer nada especificamente, mas ficar de olho nele, só isso. Então depois dessa conversa, eles vão pra reunião dos guardiões, lá onde eles relatam todas as informações novas sobre os participantes. Então chegando lá, o clima tá bem tenso, porque ninguém sabe o que esperar do Arakawa de verdade. Mas todos tentam agir da forma mais normal possível. Então, a guardiã do Katsu começa falando do relatório dele, explicando que não tem grandes novidades, que ele ainda não conseguiu nenhuma resposta para essa nova etapa do jogo, e que também ele visitou a sua filha recentemente. Já o Arakawa fala sobre o Eiyama, que ele ainda tá pensando na proposta que o Katsu fez pra ele. Já o Nimura vem com seu último relatório sobre a Misaki, e que vocês lembram que no último capítulo ela fez meio que uma avaliação psicológica, e que infelizmente deu um resultado muito negativo, onde os médicos disseram que colocar ela novamente pra conviver em sociedade seria muito perigoso. Ou seja, depois que o jogo terminar, a organização vai despachar ela, ou... E é nesse momento que a cena corta diretamente pra Misaki, onde ela tá espantada com essa informação. Lembrando, não era pra ela ficar sabendo disso, mas o gado do seu novo guardião acabou escutando aquilo na reunião e passou pra ela diretamente. Nesse meio tempo, a gente também tem a informação que aquela melhor amiga da Kirishima, lembra no flashback que a gente viu ela? Ela tá o tempo todo andando por perto da casa do Eiyama. E como a organização ela sempre sabe de tudo, o Arakawa passa essa informação pra ele. E obviamente ele pergunta pro Eiyama se ele quer que a organização dê um jeitinho nela, pra trazer ela pra cá e também fazer ela participar do jogo do cativeiro, onde o Eiyama não se mostra muito interessado. Porém, nos é mostrado que mesmo assim, o Arakawa foi lá e capturou a garota. A cena então volta pra Misaki e ela mostra o quão agradecida ela tá pelo guardião e começa a dar em cima dele, mas muito firme. Ela diz o quanto ele é gentil, o quanto ele tá ajudando ela ali. Pergunta também se ele já beijou alguma garota antes e começa a chegar muito pertinho dele. E obviamente, como ele é um nerdola e muito gado, ele começa a ficar meio que sem reação. Até que de repente ela dá uma garfada no olho desse cara. E em seguida esmaga a cabeça dele pra pegar a chave e fugir. Ah, e só pra completar, esse guardião ele tava armado. Então agora ela tem uma pou-pou, um fósforo, um óleo, uma chave e um sonho. E antes de sair do quarto, ela confere se o pou-pou tem bala. E acaba soltando um pou-pou na cabeça desse guardião. Ou seja, se antes ele tinha uma chance de sobreviver, agora realmente essa chance acabou. Ele foi de Cristo. Vá em paz, meu querido. Sempre lembraremos de você como o rei do gado. A cena muda novamente, mostrando aquela amiga da Kirishima esperando pra entrar numa sala própria pra ela, enquanto tem um guardião tomando conta dela, até que ele recebe uma ligação desesperada, falando que aquele cara que estava cuidando da Misaki foi de Cristo. E então, a própria Misaki aparece dando um pou-pou na boca dele e, em seguida, acerta no crânio. A gente começa a ver uma reação muito desesperada e imediata dos guardiões, onde eles começam a se dividir para tentar capturar a Misaki e também para entrar no quarto onde a Misaki estava. E por que entrar no quarto, vocês me perguntam? Porque o quarto tá pegando fogo e daqui a pouco é questão de tempo até todo o lugar virar cinza. A tal da amiga da Kirishima, mesmo muito em choque, ela pergunta pra Misaki se ela conhece a amiga dela, se ela chegou a ouvir alguma coisa sobre ela ou sobre o Eiyama. A Misaki diz que sim, e eu acho que foi somente por esse motivo que ela também não tirou a vida dessa garota. E diz que ainda quer se encontrar com ele uma última vez, mas que agora elas precisam ir pro quarto andar, porque lá
tem um médico que deu esse diagnóstico pra ela de que ela é doente mental, o que a gente consegue ver que ele tava certo. Ela não tá indo lá por vingança, e sim pra fazer ele de refém pra ela conseguir garantir a fuga dela dali. Mas não somente dela, porque agora ela vai se juntar com a amiga da Kirishima e vão tentar fugir juntas. Isso enquanto o local tá pegando fogo e as chamas estão se alastrando de uma forma muito rápida. Mas infelizmente esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sei, muita coisa tá acontecendo, tem muita coisa ainda pra acontecer, muita coisa que você vai escutar e não vai acreditar naquilo que eu tô te falando. E só um spoilerzinho, não necessariamente isso é algo bom. Mas enfim, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Eu tô muito animado nesse mês especial, não esquece que teremos vídeos de segunda a sexta no canal secundário 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, e ainda tem o Seja Membro. Ou seja, é vídeo que só um caralho. E eu só tenho a agradecer, porque isso tudo só tá sendo possível por conta de vocês que me assistem e também por conta dos membros. Hoje em dia eu tenho, um computador, não deu pra ver, mas eu apertei no mouse. Ou seja, hoje em dia eu não faço mais tudo pelo telefone, eu consigo editar com uma velocidade um pouco melhor, e por isso também eu tô tentando recompensar vocês por todo o apoio que vocês sempre me dão. Então é isso, galera, um beijo, e lembre-se, sejam gentis. E o resto, mano? O resto é que se for. Dá um beijinho aqui, ó.